Vamos ler a Bíblia. Um texto tão precioso hoje, irmãos e irmãs, que primeiro eu vou ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 30. Depois a gente vai lá para Josué capítulo 6. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 30 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Último tema de Hebreus 11, que nós chegamos hoje. Já vimos tantas coisas daqueles homens e mulheres de fé, né? Quantas coisas a gente pode aprender com eles, para viver a nossa vida de cada dia. E aqui a Bíblia diz que pela fé, ruíram as muralhas, depois de rodeada por 7 dias. A vida é assim mesmo, marcada por desafios, cada um tem o seu. E às vezes os nossos desafios parecem muralhas, né? Como você transpõe uma muralha? Os desafios são grandes às vezes. Às vezes a gente se depara com situações são tão grandes que a gente fica desafiado até na esperança. Fala, mas será que vai dar certo? Será que vai dar? Será que vão conseguir passar por isso? Às vezes a gente vê essas situações familiares que nós passamos, que nós temos, e situação familiar não falta, né, irmãos e irmãs? Cada dia um, né? Parece que eles ficam na fila, né? Vai um, depois vem outro, vem outro. Às vezes, as enfermidades persistentes, crise financeira, tanta coisa, né? Relacionamento, que é um desafio grande. E a gente vê como tem muralhas na nossa vida. Cada um tem a sua. Como é que é a sua? Tem uns muralhas que é pequenininha, né? Tem uns, uma vez uma irmã chegou e falou, pastor, minha muralha parece a muralha da China. Dá para enxergar do espaço. Eu falei, não, deve ser grande, né? Muralha, mas então você arrodia que vai dar certo. Quando o povo de Israel chegou ali diante de Jericó, a caminho da terra prometida, ele encontrou o cenário de uma cidade, Jericó, uma fortaleza. Não era muito grande a cidade em si, mas era forte, poderosa, com muita gente que mandava. E ali havia as suas muralhas. A muralha dava mais ou menos, no máximo, 1,5 km. Você veja que não é tão grande assim. Mas era suficiente para impedir a entrada dos inimigos ou quem quer que seja. E os muros eram realmente intransponíveis. Eram intransponíveis. Para você ter uma ideia do muro, da ponta daquele banco até aqui, a ponta daqui, tem 3,30 metros. Isso porque tem 1,40 m daqui para lá, isso porque tem 1,10 m daqui para lá, 1,40 m aqui no meio, 1,10 m ali. Quem decorou? Decoraram? É importante, porque se bater as botas, vocês têm que colocar direitinho aqui. Então imagina 3,30, só que eram 2 dessas. Um muro fortificadíssimo, um espaço de 0,5 metro no meio e outro 3,5 metros para lá, por 8 a 10 metros de altura. É muito muro, né, gente? É muito muro. E era desse jeito as muralhas de Jericó, intransponíveis. Como é que eu vou atravessar isso? E não dava para ir mesmo. E para um exército recém-chegado do deserto, sem nenhum equipamento sofisticado, era uma conquista improvável. Porque a gente vai ler daqui a pouco que os instrumentos de guerra daquele povo
eram cornetas. E eles iam tocar as cornetas e marchar. E ali Deus queria ter certeza de que eles não teriam nenhuma chance por eles mesmos, por máquinas, por armas, por nada. Então, vocês vão ver que vocês não precisam ter poder. Quem tem poder sou eu. E vocês vão na força do meu poder. E ali, esse Hebreus capítulo 11, versículo 30, resume essa história com essa frase única: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Ele fala, ruíram as muralhas. Essa é uma história que a gente deve guardar no coração, porque existem características que marcavam grande aquele povo e como Deus agiu através deles, pela sua atitude. E Deus ali quer mostrar para eles que no caminho em direção à terra prometida, eles podiam contar com Ele, não é com eles não tinham nada, eles estavam cansados, eles iam caminho, e tudo que estava à frente deles é Deus que ia movendo, para que eles pudessem crer. E aqui, nessas muralhas, uma coisa que a gente aprende, e Deus quer que a gente aprenda lá do fundo do nosso ser, é que confiar na sua palavra, acima do que você vê, não é? Muito comum, acima do que você vê. O que você vê? Talvez você possa perguntar, quais são as suas muralhas? Qual é a sua muralha? Então, vamos fazer um exercício aqui. Olha para a pessoa do lado e diga assim, qual é a sua muralha? Perguntei. Não responde não, que é só forma de tratamento. Ninguém quer saber. Brincadeira, quer saber no momento certo, né? Mas qual que é a sua? Cada um tem a sua, né? Tem muralha que você fala assim, não, isso aqui não vai dar. Não vai ser possível, não vai acontecer, sem chance. Não vai acontecer mesmo. Às vezes a gente fala assim, de tão grande que é. E muralha é isso mesmo que Deus falou. Ele escolheu uma circunstância difícil e escolheu a de Jericó. A grande muralha ali de Jericó. E para vocês vão ver que para mim não tem coisa difícil. Vocês vão ver que vai cair. E vai cair com menos do que vocês esperam. Então, Josué capítulo 6, versículo 2 até o 5. Então, espia aí. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei e os seus homens valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim, façam por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem estava na escola dominical hoje aqui? De manhã? Estava, né? Vou fazer uma correção aqui. O que apareceu no sacrifício de Abraão não era bode, era carneiro. Eu falei que era bode, né? Falei que era bode? Vocês acreditaram? Zambão, você sabia que não era bode? Olha, porque você não falou, homem. Meu Deus, que tarde, tem que falar. Eu me enganei, eu falei que era um bode. Eu falei que era bode por causa da camisa da seleção, que tem um bode, né? Aí falaram mal do bode, eu falei, gente, não é bode, é carneiro. Carneiro também tem chifre. Aí eu fiquei pensando em casa, fui usando o carro, falei para a pastora assim, carneiro e bode é a mesma coisa? Ela falou, não. Aí eu falei assim, carneiro tem chifre? Ela, agora você complicou minha cabeça. Foi procurar. Então não era bode que estava lá, era o carneiro. Então a camisa da seleção continua feia. Não teve como salvar. Não tem como salvar, bicho é feio mesmo. Então lá era carneiro, não era bode, tá? Então os 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca.
No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta e ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande voz, e o muro da cidade cairá abaixo. Olha, Deus falou. Entendeu, Josué? Josué falou, às vezes eu lembro quase que nem o Didi, né? Eu sei, entendi. A primeira grande, ou uma característica de nós, você, que deseja transpor a muralha da sua vida, é pedir a Deus que te faça um homem, uma mulher que confia nele de verdade. Mesmo quando tudo que você vê parece contrário. Você não tem situação difícil? Que você vislumbra? Todo mundo tem, né? Eu tenho uma também. Final do ano tem uma situação difícil, que eu simplesmente só estou rodeando a muralha. Fico rodeando. Mas eu sei que lá Deus vai operar. Não vai. Fala, Deus, eu sei que o Senhor vai, Pai, eu quero confiar no Senhor. O Senhor me falou. Aí a gente vê a circunstância, mas que circunstância terrível. Como transpor isso? Na mente humana, você não acredita mesmo. É muito difícil. Porque nós não fomos feitos para crer. Depois do pecado, ninguém crê mais. Depois do pecado, a fé virou muito difícil. O ser humano, e depois do pecado, até nós, uma das coisas mais difíceis é crer. Um dia eu estava aconselhando uma pessoa, e aí a pessoa conversando, eu falei assim, então, creia. Aí a pessoa falou assim, mas é só crer, pastor? Eu falei, vai embora. Vai embora, porque se é só crer, qual que é o grande ápice da vida cristã? Crer. Aí você fala, é só crer? Não, crer é? Crer é? Ô Jesus, de novo, dá outra possibilidade. Crer é tudo. Agora já sabe a resposta. Crer é tudo, gente. Crer é tudo. Não é só crer. Crer é tudo. E a gente precisa pedir isso a Deus. E quando Josué recebeu essa orientação, nada mostrava para ele que aquele plano funcionaria. Deus não apresentou para ele nenhuma estratégia de guerra, nenhuma arma convencional daquele tempo. Não houve treinamento de ninguém. O treinamento de Deus era a adoração. Entende? O treinamento de Deus era adorar. Fala, por quê? Porque eu sou o Pai, o Deus Criador do céu e da terra. Eu faço tudo pela minha palavra. Faço tudo. E a requisição de vocês é confiar, adorar, descansar e crer, porque vocês não podem fazer nada. E ele falava, as minhas armas serão objetos do louvor, chifre de carneiro, para a trombeta soar, grito dos sacerdotes e do povo, como louvor. E essas serão as armas. É isso. Aí você imagina o que passava para a mente daqueles homens que andavam por ali, né? Durante 6 dias, uma vez por dia, caminhavam em silêncio ao redor da cidade, só via a muralha, não via nada, e o povo andando em volta, as muralhas continuavam ali, do mesmo jeito, portões continuavam fechados, nada se movia. Mas eles continuaram obedecendo. É para ir, uma vez por dia, vamos. Gente, chegou a hora, bora rodear. E vamos assim, põe os 7 sacerdotes com os 7 chifres, vão atrás e vamos confiando. Essa aqui é uma das maiores lições de fé, porque é muito fácil a gente confiar das coisas que estão à nossa vista, as coisas que estão fáceis, que estamos enxergando. Mas o desafio é continuar acreditando sempre
naquilo que nós não vê, não é? Porque a gente não vê, mas crê, ela vai se tornar a realidade. Sabia? É isso que Hebreus 11 fala, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Então, quando você e eu estiver andando, precisando crer, a gente precisa, cada dia, pedir para o Espírito Santo, que está em nós, amém? Está em você? Fala, Espírito Santo, me ensina a olhar para o invisível, se é justo, se é da vontade de Deus, se é bom, se é algo que agrega, se são coisas, como diz Filipenses, lá capítulo 4, que fala tudo que é bom, tudo que é justo, verdadeiro, de boa fé, que seja isto que habite o seu pensar. Então, se não enxerga o caos, vá além do caos, para a sua própria vida. Às vezes tem coisas que você precisa olhar além. Você olha e diz, mas que bagunça, meu Deus, que bagunça é esta família, que bagunça é este lugar. Mas eu vou crer, eu vou olhar além, eu profetizo, minha casa será uma bênção, minha esposa será uma bênção, meu marido será uma bênção, meus filhos serão filhos frutíferos, que serão bem-sucedidos. Você olha e fala, e tudo isso é em nome de Jesus. Olha além, porque a nossa tendência é olhar para baixo, para a situação, e fazer aquela coisa que a gente ama, reclamar. Mas como é gostoso reclamar, não é verdade? Esse dia eu estava tão sem reclamar, que eu falei para a mulher, você viu, presta um pouquinho o seu ouvido, para eu dar uma reclamadinha, que estou com crise de abstinência. Mas já passa logo passa, né? Mas o que a gente gosta mesmo é de reclamar, a gente gosta mesmo é de falar que as coisas estão ruins. Mas a gente precisa olhar além daquilo que você está vendo. Aquele devocional do Spurgeon, eu gosto que ele dizia assim, ele dizia que a ideia de que Deus não procura pessoas fortes, mas pessoas disponíveis para confiar nele. Então o Spurgeon dizia assim, eu não quero pessoas sabidas, fortes, pessoas capazes, pessoas cheias de saúde, cheias de dinheiro, cheias de nada. Eu quero gente vazia de si, mas pessoas capazes de confiar em mim, diz o Senhor. Não confie em você, confie em mim. E Spurgeon dizia, vamos achar gente que Deus pode confiar, que pode confiar em Deus, que pode andar com Ele, que pode viver com Ele, isso vai ser bom. Isso era aquilo que ele dizia no seu coração. Mas a fé aqui é assim, né? Ela aprende essa verdade fundamental da nossa vida, que a palavra de Deus, aquilo que Ele diz, ele é mais confiável do que as circunstâncias à nossa volta, porque as muralhas podem continuar de pé, mas elas vão cair, amém, gente? Elas vão cair, né? A gente pode ver isso. Espere, porque nada resiste àquele que crê. Vai cair. Jesus falou para nós, para os discípulos, olha, aquele que crê vai falar para esse monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Olha o que Jesus está falando. Jesus, você sabe que Jesus é o nosso Josué, né? Sabia disso? Jesus é aquele que conduziu o povo à terra prometida, assim como Josué era aquele homem que conduziu o povo à terra prometida, assim como Jesus é aquele que nos leva para a eternidade. É a mesma pessoa. Josué, Jesus, inclusive quase o mesmo nome. Vem da raiz Yeshua. Josué, Jesus. E esse Jesus falou para os discípulos, se você crer de verdade, você vai falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Mas ele vai crer de verdade. Ele vai acontecer. E eu fico pensando assim, não é possível. Jesus falou que é possível, ele vai fazer para nossas vidas. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmão? Alfa, Jesus falou isso, não é eu que estou mentindo, não, está escrito aqui, ó. E é interessante em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, que mostra também que quem vence muralhas, entende isso, que a batalha pertence ao Senhor. Não tem uma música que fala assim, que as nossas guerras é quando a gente está de joelho?
Então, uma música assim, uma música bem worships. Você conhece, pastor? Vou lembrar aí. Alguém é bom de música? Cadê a Bia? A Bia é bom. Cadê a Bia? Tem? Eu vi ela lá atrás. Você é bom de worship? Eu sei que você é bom de worships. Não, isso não é. Nossa batalha é ganha de joelhos, é assim de joelho que vencemos as batalhas. Coisa assim. Mas tá bom, depois vocês procuram lá no outro lugar, também vou procurar também. Mas é assim, em Deuteronômio 20, versículo 4, diz assim, olha: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Olha, diz Deus olhando, falando para aquele povo: pois o nosso Deus é quem vai com vocês para batalhar as suas batalhas. Irmãos, quando a gente entender que às vezes as nossas batalhas é ganho em oração, a gente ia se debater menos, não é verdade? Sabia disso? Olha como você ora pouco. Vamos pensar que você ora pouco? Você tem orado de verdade pelos problemas da sua vida? Tem orado de verdade? De verdade que eu falo assim, é parar. Separar aquele momento bom, grande, sem distração. E clamar a Deus: meu Deus, olha a minha vida financeira, olha a minha miséria, olha as minhas dívidas, tem misericórdia de mim, me ensina, eu quero aprender, que o Senhor é o Deus provedor, é o Deus que vence as minhas batalhas, e entregar, e orar, e orar, e orar. E depois chegar de noite, antes de dormir, e orar de novo, porque se tem um muro, a gente precisa orar. Mas às vezes a gente ora pouco, às vezes você pergunta para a pessoa, diz, vem contar um problema, você fala: você tem orado por isso? As pessoas não têm orado por isso. Mas é ali, é o Deus que luta as nossas batalhas. Se a gente crer nisso, a gente seria menos bravo, menos ranzinza, menos munheca de samambaia. Sabe o que é munheca de samambaia? Mão de vaca? Mão de vaca, sabe? Avarento. Seria menos. Tanta coisa, né? A gente seria mais tranquilo. A gente seria mais sereno. Tem uma menina ali que já é serena. A mãe dela falou assim: essa menina vai ser serena desde que nascer. Pronto. Aí, já está profetizado. Não é? A gente seria mais sereno, seria melhores, porque a gente crê em todas as situações difíceis, ao invés da gente sair por aí quebrando a cabeça, arrumando confusão, arrumando inimizade, arrumando as coisas ruins. Se você e eu parasse e dizer assim: é Deus que vai à frente, batalhando as minhas batalhas, seria tudo mais fácil. A gente teria tantas vitórias a mais, irmãos e irmãs, sabia? A gente teria tantos muros derrubados a mais. Amém? Quem quer fazer isso daqui para frente? É, porque Deus chama a gente para dar essas coisas da gente, para a gente fazer, né? Ele fala aqui, ó, então, Jericó foi essa demonstração dessa verdade daquele povo. Porque se a cidade tivesse sido conquistada por meio da batalha comum, não seria nenhuma vitória. Seria qualquer uma outra. Rei bom, rei ruim. Rei bom, rei ruim. Ah, ganhou porque o rei era bom. Não, perdeu porque o rei era ruim. Povo ruim. Seria dessa coisa. Ninguém poderia atribuir esse resultado à capacidade de inteligência de soldado, de rei nenhum. Porque Deus não queria. Ele escolheu um método que eliminava qualquer possibilidade de glória humana. Ele fala que não terá glória humana de ninguém. Vai ser minha. E vocês vão ver que eu luto, brigo as brigas de vocês. Eu te chamei, eu vou te conduzir. É ou não é? Deus não é assim com você e comigo? Eu te chamei, eu vou te conduzir. Fique tranquilo. Se Ele chama, Ele conduz. Mas o duro é que a gente depois começa a querer conduzir. E quando você começa a querer conduzir, aí você fica batendo no muro. Olha, para não ter glória humana nenhuma, os arqueólogos foram lá para Jericó e foram pesquisar as muralhas, porque tem resto de muralha lá. Depois você procura na internet para você ver, que tem escavações bíblicas da muralha de Jericó. Eles concluíram que as muralhas caíram de dentro para fora. Que coisa interessante, né? Quando eu falo as muralhas, você já não imaginou comigo, eu falando, você não imaginou que era um empurrão nas muralhas? Empurrou tudo para dentro? Não deu para imaginar assim?
Pois é, as escavações mostravam que não era assim, que as muralhas elas foram arrebentadas de dentro para fora. Ué, qual nação que arrebenta seu próprio muro? Se estava tudo lá dentro? Ninguém. E ali, Deus fez com que aquelas muralhas ruíssem. De dentro elas caíram para o lado oposto. Não é? Eita, Deus poderoso, não é verdade? O que você acha de Deus, irmão? Fala aí, você está muito quietinho. Que coisa horrorosa. Deus não é poderoso, hein, Maria? Deus não é poderoso? Ah, poderoso. Oh, meu Deus do céu. Eu queria tanto. Estou indo aos poucos. Estou crendo. Cada vez eu creio mais. Mas eu quero crer bastante. Você quer também, irmão? Vamos pedir para o Espírito Santo. Né? Aqui continua sendo essa uma das lições mais difíceis que a gente vê para nós. Que a gente gosta de ter controle das situações, sentir as coisas. A gente gosta de acreditar que a nossa força, a nossa experiência, a gente sabe o que está fazendo para resolver tudo. Mas tem uma hora que Deus chega e fala assim, não, deixa eu fazer. Deixa eu fazer, porque você vai ver que vai ser mais bem feito e vai ser melhor. Aqui as muralhas só caem quando a gente reconhece assim, como aquele povo, a dependência de Deus. Entende? Eles estavam andando em volta das muralhas todos os dias. Deus mandou, Josué mandou, na verdade, muitos deles nem era Deus que mandou. Eles estavam obedecendo Josué. Tá bom, Josué mandou, vamos uma vez, a segunda vez, e estavam andando, caminhando, e assim. Não é? Em fé, mas é obedecendo. E aí Deus fala para a gente que nós precisamos andar também assim, em fé, obedecendo, sempre. Quando é que você desobedece? Você desobedece quando você faz as coisas do seu jeito. Quando você não ora, não busca direção de Deus para nada, você faz do seu jeito e depois as coisas dão errado. Não? Quem já experimentou aqui alguma coisa que deu errado na sua vida, erga a mão. Caramba, gente, vocês erraram bastante, hein? A maioria dessas vezes foi porque a gente fez sozinho. É ou não é? Fizemos sozinho, do jeito que eu quis. Aí depois Deus vem e conserta, né? Quando às vezes eu faço coisa sozinho, quando eu vou orar a Deus, eu oro com vergonha. Eu falo assim, bom Senhor, você já sabe, né? Então é o seguinte, já fiz, está feito. Então por misericórdia e graça me ajuda a consertar. Aí ele fala assim, de novo, bora lá então, vamos lá. Mas tem paciência. Tem paciência que não é simples, né? Porque é assim, né? Há batalhas que não podem ser vencidas por nós. É vencidas por Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar. Tem coisa que só está dando ruim na sua vida, você não sabe por quê. E você tenta acertar, mas nunca acerta. Porque às vezes estamos fazendo do lado errado. Porque tem coisa que não depende de nós, das pessoas que estão à nossa volta. Tem coisa que você tem que orar a Deus para tomar conta, porque são coisas das potestades do ar, que existe tramóias do diabo contra a gente, que existe plano maligno contra os escolhidos do Senhor, que existe coisas que estão sendo trabalhadas e você e eu não estamos atentos. Não estamos atentos, porque Deus quer que a gente fique atento. Ah, filho, ó, tem seta do diabo em cima de você. Ore, vamos orar juntos, vamos caminhar juntos, porque Deus não quer fazer nada sozinho. Deus não quer fazer nada sozinho. Ele pode muito bem, você pode falar assim, por que Deus não faz? Ele não faz porque Ele não quer. Porque se Ele fizer, como é que você vai saber que Ele está fazendo? Não é? Como Ele vai saber? Como você vai saber que Ele está fazendo? Então Ele não faz. Moisés, quando estava na batalha, ele estava ali, e Deus falou, ergue a sua mão, e ele ficava com a mão erguida. Quando estava com a mão erguida, a batalha ganhava. Só que a mão erguida, difícil. Cansa. Aí ele abaixava a mão, o inimigo ganhava. Mas quando ele erguia a mão, o exército de Deus ganhava, o de Moisés ganhava. Quando ele baixava a mão, perdia. Aí foi Arão ajudar ele a segurar a mão para cima. Por que Deus fez isso? Ele fez isso para mostrar assim, olha, é eu e você. Vamos andar junto. Que você quer ser o homem de fé, a mulher de fé, eu quero, então vamos junto.
é andando comigo, é orando, tendo vitória, suportando algumas derrotas, tendo vitória de novo, sendo aperfeiçoado, sendo trabalhado a cada dia, e trabalhando vocês cada vez mais, e vocês vão aprender a andar e a viver comigo, é eu e você. É lógico que por misericórdia, Ele faz muitas coisas sem a gente saber, mas faz. Mas quando a gente entende que é o Senhor quem luta por nós, nosso coração encontra descanso. Não é verdade? Encontra descanso, irmão. Quando você vê que vem grande batalha acima de você, você fala, não, Deus é comigo, você dorme. Você dorme. Você descansa. Porque sem crer, você não relaxa na vida. Mas quando você crê que Deus é o Deus que cuida, que zela, que abençoa, você descansa. Quando você sabe que a batalha não é sua, você descansa. Na verdade, não pode fazer nada. Você viu quão fraco nós somos? Você pode fazer alguma coisa? Você pode fazer pouca coisa, na verdade. Você não pode fazer nada. Quando Deus olhava para aquele povo, dizia assim, vocês não podem fazer nada mesmo. Se eu não fizer, vocês não vão dar conta. Então, vocês não façam nada, deixa que eu faço. E as muralhas ruíram. Aí no 7º dia, no último dia, deram 7 voltas num dia só. E gritavam, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E as trombetas tocaram. E quando eles gritaram, aquele mundaréu todo, o povo de dentro ficou tão angustiado. Mas no grito daquele povo, imagina os muros caindo. Caíram, despencaram todos, deixaram todo mundo chocado. Os de fora e os de dentro. Porque é Deus quem luta as suas e as minhas batalhas. Não é verdade? Isso aqui não significa que não pode fazer nada, nem precisa fazer nada. Mas Israel começou a marchar, mas precisou obedecer e a confiar. Precisou permanecer firme, porque a confiança dele devia estar naquele que andava com eles. Nós somos assim. E essa promessa é válida para nós hoje também. O Deus que lutou por Israel continua lutando por seus filhos hoje. Amém, irmãos? Ele luta. Nem sempre a gente vê imediatamente os muros caindo ou uma ação feita na hora. Mas a gente pode ter certeza que Deus está trabalhando por nós. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Ele pode ser comigo, Ele luta as minhas lutas, Ele me deixa tranquilo, Ele me deixa sereno, Ele me deixa na sua presença, e nós vamos aprender a andar desse jeito, até chegar o momento que você vai se debater tanto, que você vai desistir de si mesmo, e vai entregar a sua vida a Ele, e dizer assim, não Senhor, eu não posso mais nada, é o Senhor que pode, oh glória, aí há a vitória. Quando a gente reconhece que não pode nada, como Deus espera isso, gente. Você não tem ideia. Como Deus espera que um sujeitinho como nós, arrogante como nós, chega num estágio da vida que você olha para ele e fala assim, eu nada posso, se o Senhor não puder, não posso mais nada. Aí ele fala, agora eu vou agir. Que enquanto você está achando que é alguma coisa, não posso fazer nada. Quem se acha aí, erga a mão? Está com coragem não? Estão com coragem? Pois é. A gente às vezes se acha. Mas enquanto estiver se achando, Deus não pode te achar. Porque tem que esperar aí. Às vezes chega alguém falando assim, pastor, aquela pessoa está indo para o fundo do poço. Deixa chegar. Deixa chegar. Enquanto estiver se arranhando, Deus não pode agir. Mas quando a gente se encontra na falência de eu preciso de ti para viver, para tudo, aí ele encontra espaço. Né? Tiago diz lá na sua carta assim, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Mas é toda a glória a Ele, porque é Ele quem luta as nossas batalhas. Não é, irmão? Você crê nisso, querido? Eu creio nisso, sabe? Lá em Hebreus, ali, ainda diz para nós, que as muralhas, quem vence as muralhas, persevera até o tempo de Deus. Existe um detalhe aqui importante nesse versículo que nós estamos batendo aqui hoje, que passa despercebidos, não é? As muralhas, elas não caíram no primeiro dia, isso é de propósito. Elas não caíram no primeiro dia, nem no segundo,
nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Esse é um detalhe aqui que você vê que elas caíram só depois da obediência, depois de cumprir o tempo. É o tempo certo. Deus faz no tempo dele, no tempo certo. Ele fala assim: ó, você vai ter que ser trabalhado sempre. Eu vou trabalhar sempre na sua vida. A nossa vida, irmãos e irmãs, é um trabalhar de Deus constante, não é verdade? Todos os dias eu tenho que trabalhar alguma coisa em nossa vida. Posso saber que o impaciente que você era 10 anos atrás, hoje você tem a paciência bem esticada. E o que é que Deus usou para esticar a sua paciência? Dificuldade, pressa. Não tem problema, não pode catar o negócio. Dificuldade, pressa, tanta coisa que Deus usa para a gente ter a nossa vida com a paciência esticada. Quando você quer amor, como é que você chega lá na frente, uma pessoa, de repente a pessoa olha para você e fala: nossa, como é amorosa. Quando você diz: pai, eu quero amor, quem Deus coloca do seu lado? Esse traste que está do seu lado aí. Deus coloca gente difícil perto da gente. Não, você não quer paciência? Você não quer amor? Oh, amar a Gislaine é fácil, é ou não é? Sandra? Não deixar casal não vou mexer com casal não, que dá problema. Amar o Laércio é fácil. Nem vou perguntar para a mulher dele. Amar gente facinha, é belezinha. Não vai amar o Marcelo Timóteo. Coisa está feia. Aí você vai ver. Vai amar o Digão aí para você. A mulher dele, a coitadinha. Jesus amado. Pediu um príncipe, recebeu um sapo. Melhor é pedir um sapo, de repente parece um príncipe, viu? Aí você quer prosperidade. Deus olha para você e fala assim: dê. Não. Na minha matemática, prosperidade não é quem retém, é quem dá, não é quem tem. Essa é a matemática divina. A matemática divina é: eu dou bastante até multiplicar bastante. Matemática divina não é a matemática mundana, que é retém, que você vai ganhar bastante, ser milionário aos 30 anos, o sonho de todo jovem aqui. Não, a matemática divina é: você quer prosperar? Dê, porque quanto mais você distribuir, mais você terá. Agora retém para você ver. Agora retém para você ver. Teve uma igreja que eu passei há muitos anos atrás, que eu fiquei sabendo que a pessoa começou a boicotar a igreja com os seus dízimos. Ou seja, enquanto tiver aquele pastor lá, eu não dou nada. A pessoa foi para uma falência tão grande que vocês não têm noção. Aí falei: isso aqui dá protestar com o dízimo. Não protesta não, deixa que a justiça é do Senhor. Amém, irmão? Não vou contribuir naquela igreja não, porque olha o que estão fazendo coisa diferente, coisa nova lá, tem dinheiro para caramba, não preciso do meu dinheiro. Protesta para você ver. Ó, cuidar com praga de pastor, não pega, fica tranquilo. Essa é a lógica matemática divina. Não é? Quando você é mesquinho, semeia e você colhe. Então as muralhas não caíram no primeiro, no segundo, foi até o sexto da obediência. Aí quando chegou o tempo que talvez eles não estavam aguentando mais, porque veja bem, vida de soldado andando, rodeando muralha, 6 dias seguidos e nada acontece, não vou para frente nem para trás, e aquele povo nervoso, aquele povo já angustiado, aquele povo que não sabia mais o que fazer e nada se mexia. Mas tiveram que obedecer. Não, um dia vai cair, não, outro dia vai cair, não, no outro dia, não. Enquanto você não tiver paciência, não vai cair. Aí no 7º dia, Deus tem uma coisa com o 7º, né? No 7º dia ele falou: cante. E quando cantaram, a promessa veio, e o muro caiu, de dentro para fora. E o poder de Deus, irmão, quando ele vem, olha, é poder para valer, sabia? E eles caíram depois dali. E esse detalhe ensina para nós que a fé verdadeira, ela persevera sempre. Ela continua caminhando mesmo quando não vê resultado nenhum. Mas ela vai vir. Cada volta ao redor de Jericó era uma declaração de confiança. Cada volta. E a cada dia o povo tinha a oportunidade de desistir.
Afinal de contas, do lado de dentro tinha o exército. Do lado de fora, tinha gente capenga. Tinha lá que não tinha arma, não tinha treinamento, não tinha nada. Poderiam perguntar das estratégias, rebelar contra Josué, duvidar da promessa ou abandonar a caminhada. Mas eles continuaram firmes. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós fazemos exatamente o contrário. Oramos algumas vezes, se a resposta não vem rapidamente, a gente desanima e já desiste. Não é verdade? Às vezes acontece. Esperamos mudanças rápidas e quando elas não acontecem, a gente fica: será que Deus vai fazer? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele é fiel mesmo? Será que vai fazer? Mas aqui na Bíblia, os grandes milagres aconteciam depois de períodos de perseverança. Primeiro perseverança, depois o milagre. Primeiro com perseverança, depois o milagre. Jesus, Lázaro morreu, espera. Não, vai lá, espera. 1, 2, 3, 4 dias. Agora eu vou. Porque Deus o trabalha. Naquele caso não ia ser remédio. O homem tinha que estar bem morto. Porque se estivesse meio morto, não iam crer no milagre. Não, ele não estava morto direito. Aí eu podia perguntar, não estava morto direito. Não, deixa morrer bem morrido. É ou não é? Se estiver bem morrido, aí eu vou. Aí Jesus foi lá e falou: Lázaro! É dos meus. É dos meus. Estava esperando isso aí. Cadê o irmão que ri bastante gostoso aqui? Como é que ele chama? Como chama aquele irmão que dá risada gostoso aí? É Miguel? Fala de Miguel? Vou mandar uma mensagem para ele. Senti sua falta hoje. E aí Jesus chama lá e dá pouco aquele homem sai de dentro. E o povo fica: não é possível, né? Para vocês não é possível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Quando aquele autor Max Lucado escreve aqueles livros que eu gosto muito, quando ele fala de Jericó, ele fala assim: que são Jericós pessoais? Fortalezas de medo, ansiedade, culpa, ressentimento, fracassos do passado. Tudo isso ele descreve como Jericó, com uma barreira que fica entre nós e aquilo que Deus deseja. Quais são os seus Jericós? Como perguntei no começo, quais são as suas muralhas? Está pensando na muralha, né? Porque para a gente orar depois, né? Que a muralha tem que ruir. Amém? Quantos creem que a muralha vai ruir? Eu creio, a minha vai ruir também. E o Lucado dizia assim: continue caminhando. Este pode ser o dia em que as muralhas vão cair. Continue orando. Esse pode ser o dia do milagre financeiro. Continue orando. Hoje pode ser o dia que a muralha da doença vai cair. Continue orando. Hoje pode ser a restauração da sua família. Mas continue orando, porque sempre, de repente, vai acontecer o dia. Gosto daquele pregador que fala assim: viva cada dia como se fosse o último, amém? Uma hora se acerta. Às vezes é assim, né? Viva cada dia como se fosse o último. Uma hora você vai acertar. Mas a oração também é verdade. Ore sempre, sempre e sem cessar. Hoje pode ser o dia. Aquele coxo lá de Atos capítulo 2, o coxo estava na Porta Formosa, todo santo dia pedindo dinheiro. Todo dia, há muitos anos. De repente, um dia que ele estava pedindo, chegou alguém e disse: meu filho, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Pum! Que isso? Estou andando. O dia aconteceu. Eu sempre oro. Hoje pode ser o dia. Amém, gente? Amanhã, quando você levantar pela manhã, ore por aquilo que você sempre ora, que eu sempre oro. E você se lembre dessa pregação e diga: hoje pode ser o dia. E Deus surpreende. E surpreende tão bom que você não tem ideia. Como surpreende bom, irmão. Isso é maravilhoso, né? Olha, queridos, a história aqui de Jericó, ela mostra para a gente que as muralhas não caem porque somos fortes, mas porque Deus é poderoso. Não creia em você mesmo, nos seus recursos. Porque aqueles que veem as muralhas ruírem são pessoas que aprendem a confiar
na sua palavra. Eu quero confiar, acima das circunstâncias, acima de tudo, porque a minha batalha pertence ao Senhor. E o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, continua agindo hoje. As muralhas têm nomes diferentes. Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas o Deus permanece o mesmo, não muda. É o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que parece impossível para os homens, Jesus disse, é possível para Ele. Não é? Coisa boa essa. Tem uma devocional que eu li essa semana que falava de um homem que observava um pequeno inseto tentando sair do casulo. E não saía, e não saía, e não saía do casulo, não saía. Aí ele ficou avexado, você vai dar uma mãozinha para esse casulo. Pegou lá o estilete, abriu o casulo. Sai, borboleta. A borboleta saiu, caiu, começou a se debater, até morrer. Ele falou, não é possível, o que foi que eu fiz? Depois ele descobriu que a dificuldade para sair do casulo é o que faria as suas asas se desprenderem e voar. Às vezes Deus olha para mim e para você e fala assim, calma, você ainda não está pronto. Né? A gente é muito apressado, não é? Mas Deus não está apressado. Às vezes você fala assim, no meu dia precisava ter 40 horas. Se tivesse 40 horas, você ia querer 48. Se desse 48, você ia querer 60. Porque o ser humano é assim. Hoje em dia, o ser humano é uma pessoa incapaz de descansar. Você sabia disso? Hoje, o mal do ser humano é este. Somos incapazes de descansar em todos os sentidos. Você tenta dormir olhando para a televisão. Você acha que vai ter um bom sono. Você está enganado. A gente não é capaz mais de ficar sem fazer nada. Chega do serviço, chega em casa, senta no sofá, o que é que você faz? Fala. Pega o celular. Vai para lá, vai para cá, para lá, para cá, vai para lá, para cá. Depois você vai dormir. E depois que você vai dormir, você não quer nada com a sua esposa, nem com seu marido. Por quê? Porque a dopamina já foi suficiente via celular. Você não precisa mais do sexo. Já foi suficiente. Já está satisfeito. É isso que a tecnologia está fazendo com as pessoas. Mal, nós não sabemos descansar. Chega em casa, senta. Se eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, ler, pegar, assistir, ver. Não, fica quieto, brinca com o cachorro. Sabia que o meu cachorro, que é interessante, gosta do boné, já me ensina muitas coisas. Quando eu, cadê o traje do enviado do capeta? Dá isso aí mesmo. Cachorro gosta de brincar, né? Quem tem cachorrinho aqui? Aí, gosta de brincar ou não gosta? Gosta. Quando ele chega, começa a brincar, ele até traz a bolinha para eu brincar, para jogar para ele, a bolinha. Mas ele chega, eu falo, sai, Bonerge. Eu pego o celular, quando eu pego o celular, ele deita emborrado e vira para o outro lado. Ele fala assim, tem certeza que não fala, mas ele pensa, pegou o celular, acabou o dia para mim. Não vai brincar mais comigo. E não é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? É verdade, a gente não sabe mais ficar sem fazer nada. Mas Deus te chamou para ficar sem fazer nada. Para sentar e respirar. Para sentar, tomar um chá lá fora. Sentar, conversar com a esposa, com o marido, como é que foi o dia. Sem nada. E dormir mais cedo. E a gente não descansa mais de jeito nenhum. E na fé, Deus olha para nós e fala assim, você tem que aprender a descansar de novo. Porque enquanto você não descansar, você vai ficar se batendo. Enquanto você não descansar, rodear 7 dias, enquanto você não esperar, suas muralhas ficarão de pé. Até você se vir exausto, acabado, e você falar, Deus me socorre. Aí as muralhas ruirão. Porque você vai aprender, fala assim, Senhor, onde eu me perdi? Onde eu me perdi? Você se perdeu no mundo e nas coisas que o mundo oferece, que você não sabe mais descansar em mim.
E quem não descansa na vida, não descansa também em Deus. A lógica é uma só. Mas Deus pode fazer em nossas vidas, né, queridos? Olha, é assim com a gente. Talvez hoje você esteja diante de uma muralha que parece impossível de derrubar, mas elas vão cair, amém? Continue caminhando, amém? Continue crendo e continue obedecendo, porque o Deus que promete cumpre. Quando você chegar e dizer: Senhor, eu não aguento mais, o Senhor prometeu que vai lutar as minhas batalhas e eu me rendo, você vai descansar e vai vencer as batalhas, porque é só assim que a gente vence. Vamos orar, irmãos e irmãs? Vamos colocar as muralhas diante de Deus? Quais são as suas muralhas? Está você levantando? Pode levantar mesmo, não tem problema não. Cadê a galera aqui do... Quais são as suas muralhas? Vamos dar nome para elas? Quais são as muralhas? Eles são inimigos, são gente. É a ansiedade da sua vida. Quais são suas muralhas? É a falência financeira? Quais são as suas muralhas? É a depressão? É a falta de tempo para cultivar relacionamento? É o desemprego? Qual que é a sua muralha? Pense. Colocar diante de Deus, que nós vamos glorificar a Deus, e a nossa glorificação a Deus vai fazer as muralhas caírem, não é, querido? Quais são as suas muralhas? A muralha é sua, né? Vamos colocar diante de Deus, em nome de Jesus. Fecha teus olhos e coloca a mão no seu coração agora.